pela carência, por ele entrar num curso sem saber, de fato, fazer uma conta. Por outro lado, tem um discurso do professor dizendo que ele tem que abaixar o nível da aula, porque os alunos não conseguem dar conta do que se é dado, né? Vi muitos textos nesses dois movimentos, nesses dois sentidos. E eu pensei, mas o que a gente tem que fazer, né? Não podemos ficar só nesse discurso sem avançar. Então, foi conversado com a professora e ela se readequou todo o processo de ensino, de metodologia dela em sala, para atender parte da demanda do projeto que eu propus para ela, né? Então, essas investigações que teve daqueles instrumentos que eu coloquei, partiu disso. Ela se movimentou, mudou toda a parte a parte prática dela para poder atender aos conceitos científicos de forma que eu conseguisse analisar se tinha avanços ou não. Uma coisa inovadora foi trazer dentro desses trabalhos práticos, inovadora foi até engraçado, diferente talvez, né? O monitor presente naquele momento. Eu entendo que, desculpe, né, que monitor deveria ficar dentro da sala de aula, não necessariamente dentro de um cubículo, porque os alunos temem de ir ali, muito deles, né? Então, o monitor passou a fazer parte desses trabalhos, isso ajudou, e era praticamente era um trabalho em trios. A princípio, eu ia escolher de acordo com quem era melhor, quem não era, mas eu falei, não, todo mundo é igual aqui, fazem física, vamos pensar e deixá-los escolherem. Então, cada um escolheu o seu trio e alguns rodavam, outros não, mas, de acordo com isso, eles criaram um vínculo, né, uns com os outros. Vou dar um exemplo, tinha um rapaz de 18 e no grupo dele tinha um de 70. Né, um aluno mais velho, 70 anos. Diferente as aprendizados, diferentes tempos, mas ali se cruzavam. Né? Na atividade proposta, eles avançavam. E com esse trabalho em trios, né, junto com a presença da docente ali se disponibilizando a resolver, junto com o monitor, teve avanços, sim, qualitativos. Né, mais qualitativos. Porque eles se organizaram e conseguiram vencer esse desinteresse. E conseguiram se juntar após a sala de aula, fizeram grupos de WhatsApp onde discutiam e se avançaram. Lógico, problemas na física vão ter aí para muito tempo, porque física não é fácil. Né? Primeiro semestre é muito puxado lá para eles e exige muito. Agora, o discurso tem que ser quebrado de falar que é culpa do aluno, ou é culpa do professor, ou é culpa da universidade. A gente tem que fazer alguma coisa. Né? Eu, como licenciada, eu amo educação, né? Eu amo o que eu escolhi fazer, né? E o que eu escolhi seguir, e não me agradaria de nada ver que um dia a licenciatura está fragilizada a ponto de acabar. Né? Então, assim, não sei se te respondi, né? A pesquisa está em andamento, porque logo vai defender, né? E daí você vê, experimenta na tua turma, experimenta nas suas... Que a mediação, a partir da teoria histórica, com os conceitos de Vygotsky ali, ela faz muito sentido. Né? E com registro, sabe? Ela faz muito sentido e ela promove um avanço, sim. Tanto que eu encontro eles hoje, eles estão super ali, unidos. Né? E é isso aí. Obrigado, Eliane. Temos mais alguma inscrição? Alguém ainda quer fazer alguma pergunta, tanto para o Ivan quanto para a Eliane? Você não vai ter muito trabalho hoje, Leis, vai ficar mais encostadinho aí. Bom,
Nesse sentido, eu vou fazer algumas considerações a partir das falas, tanto do Ivan quanto da Eliane, que me chamaram bastante a atenção. Bom, antes de mais nada, é muito interessante, porque acho que todos aqui puderam perceber que, a princípio, né, parecem que são coisas que vai cada um para um determinado lado e, no final das contas, elas convergem perfeitamente, né? Eu acho bastante interessante a perspectiva levantada pelo Ivan, e que é importante a gente pensar nisso. Eu acredito que boa parte de nós aqui seja vinculada à educação, sejamos professores, educadores, ou que atuam na educação de uma forma geral, seja na educação básica, no ensino superior, mas eu acredito que grande parte de nós aqui atuamos na educação. E, nesse sentido, eu acho bastante pertinente a proposição pensada pelo Ivan, no sentido de se pensar a importância do tempo histórico, desse tempo que ele não é, né, aí rompendo realmente com determinadas noções, pegando um pouquinho pela história mesmo agora, né, rompendo com aquelas ideias de tempo linear que ainda são muito presentes, muito fortes. Aliás, dá para dizer que em grande parte da historiografia isso ainda acontece, né, embora nós já tenhamos passado por várias e várias reflexões a respeito da questão. Uma delas o próprio Ivan trouxe aí, quando ele falou a respeito dos diferentes tempos históricos, né, cuja inspiração está lá na velha escola Denali, lá do Fernand Braudel, né, do tempo curto, do tempo conjuntural, do tempo longo, né, da estrutura, e que essas articulações elas se correlacionam, né, porque, evidentemente, um determinado fato ele deve ser pensado a partir de uma análise de um tempo, de um contexto esse que também, evidentemente, está situado numa questão estrutural maior, e que, evidentemente, existe essa articulação. Se a gente trazer, né, para as questões que o Ivan pensou, e aí, Ivan, eu vou pegar também pela questão da tecnologia, né, como você falou ali, da questão do plano social para o plano internalizado, como o processo de aprendizagem acontece dessa forma. É dessa maneira que eu vejo uma possibilidade de buscar diálogo, né, do próprio autor em tela aqui do evento, Vygotsky, com a discussão conceitual a respeito de tecnologia, certo? Porque, evidentemente, a maneira de aprender, e daí eu logo já vou começar a chegar aqui na Eliane, embora eu vou falar um pouquinho mais da questão específica tua, tá? Que me chamou a atenção, porque eu já andei bisbilhotando nisso. Eu só gosto vou usar a palavra é essa mesmo, sou bisbilhoteiro, né? Quando a coisa me interessa, eu vou, nem que eu não entenda direito, depois aí é problema meu, né? Mas, enfim. Mas o que eu estava querendo dizer é que essa ênfase ela é bastante interessante na busca de se compreender aquilo que eu falei agora há pouco, a respeito do entendimento da tecnologia, certo? Porque o que acontece? O tempo do aprendizado de alguém, por exemplo, que vá erguer paredes, por exemplo, um pedreiro, certo? Ele vai ter um determinado tempo que ele vai ter esse aprendizado, e à medida que ele vai trabalhando e que ele vai erguendo mais paredes, ele vai praticamente adquirir uma determinada maneira de proceder a uma forma de construção que ele sabe que, fazendo do jeito que ele fez, a partir muito tanto do contato que ele teve com outras pessoas mais experientes nesse fazer, quanto pela sua própria prática, ele certamente sabe uma maneira de fazer. Ele tem um conhecimento a respeito daquilo, que é um conhecimento muitas vezes desprezado, porque não é o chamado conhecimento espontâneo, né? Não é o tal do conhecimento acadêmico, tá? Porque ele sabe fazer, embora ele não saiba, muitas vezes, verbalizar por que dá certo fazer do jeito que ele faz. Ele sabe fazer.
Pega, usa os materiais dessa forma, procede-se dessa maneira, ou seja, ele tem um domínio, sim. Agora, ele não sabe explicar de uma maneira, e aí a gente vai começar a chegar na questão não desse conhecimento espontâneo, mas do conhecimento científico, ele não sabe cientificamente justificar por que dá certo. E aí existe toda uma discussão conceitual no âmbito da tecnologia, que inclusive considera, né, a ideia de tecnologia exatamente como, a partir de uma determinada situação prática, você conseguir elaborar e justificar, explicar cientificamente por que aquilo dá certo. Né? Que essa é uma possibilidade. E eu pensei muito no tempo histórico, porque eu entendo o Ivan depois ele fez, desculpe Ivan, aí foi uma pisada de bola minha, né, de não falar inclusive a respeito da área de formação de vocês. O Ivan falou, né, que é mestre e doutorando em educação, doutorando, e que evidentemente ele está pensando nisso a partir da perspectiva educacional, né? Então eu vejo que aí existe uma possibilidade de conversa, de se pensar esse tempo de formação, que ele é evidentemente diferente, né, dependendo de com quem a gente está lidando, com relação ao trabalho que a Eliane acabou apresentando aí para vocês. E que me chamou muito a atenção, Eliane, porque uma das coisas que eu, claro que mais no âmbito restrito da educação profissional e tecnológica, que, como eu falei, é uma das minhas áreas de pesquisa, é a questão da formação docente. Certo? Por que eu estou pensando em termos de formação docente? Porque você trouxe todo um caso aqui a respeito de uma disciplina específica e que eu não sei, acho que a gente conversou já rapidamente a respeito disso. A Eliane foi aluna minha aqui já do programa, em não sei lá quantas disciplinas, Eliane, 2, né? Então acho que a gente já conversou um pouco a respeito disso, e às vezes não apenas dentro da sala de aula, mas mesmo nos corredores, enfim. Porque o que acontece nessas disciplinas como a Física Elementar 1, e aqui a gente está numa instituição, e eu tenho já a informação, que eu tive um filho que desistiu da engenharia por causa desse tipo de disciplina. Ele foi fazer direito, que ele disse, isso não é para mim, né? E ainda mais física, que eu fico lembrando dos meus tempos de ensino médio, que me demandaram muito esforço para que não, ainda bem que eu fui para outra área, porque senão certamente as coisas não iam caminhar, né? Mas eu penso na formação docente exatamente porque o que você levantou na tua apresentação e no texto, que está aqui no livro, inclusive, é a possibilidade desse conceito espontâneo poder ser utilizado e não ser utilizado. Porque, na maioria, o que acontece? A gente sabe disso, os nossos professores, e aqui eu não vou livrar a cara de ninguém, né? Não é porque é professor de física ou da área técnica, a gente faz isso também, de outras áreas. A gente normalmente pega as coisas prontas, é isso aqui, vamos tocar o barco. Né? Felizmente, a gente começa a conhecer situações, pessoas. Aqui eu não vou falar de outras instituições, evidentemente, porque eu não conheço, mas dentro do próprio departamento de física aqui, hoje a gente sabe que já há uma outra perspectiva de se pensar em trazer exatamente esse tipo de conhecimento prévio, como a Eliane falou, no sentido de você começar a resolver um problema muito sério no que diz respeito aos altíssimos índices de desistência e reprovação em disciplinas básicas, certo? Porque, a meu modo de ver, é uma maneira de você começar, a partir desse conhecimento espontâneo e prévio, você começar a trazer esses conceitos e serem trabalhados em sala de aula, no sentido de você construir o conhecimento, aí sim, científico, que daí entra lá nas burocracias, que está lá nos objetivos da disciplina, que tem que ser atingidos, enfim, né, que saiba compreender um determinado conceito dentro da física. Certo? Eu estou falando isso muito para o professor Tiago, que fez a questão aqui, exatamente porque eu falei agora há pouco, né, eu inclusive fiz o meu pós-doutorado, né, que eu falei agora há pouco, tratava-se inclusive de entender a formação dentro da engenharia. E o que acontecia dentro da engenharia, mas mais no sentido de concepções, certo? E sendo que muitas dessas concepções estavam muito ligadas à questão especificamente técnica, porém faltando, e aí eu vou voltar para a questão do tempo, da contextualização necessária de se compreender
o fazer desse engenheiro. Esse engenheiro está situado num determinado tempo, ele está situado num determinado espaço, certo? Que está constantemente permeando a sua atividade docente ou a sua atividade de pesquisa, tanto uma quanto outra, que não pode simplesmente estar, querer se isolar disso como se não existisse. Né? Quer dizer, há uma série de problemáticas referentes à formação da engenharia ou ao ensino da engenharia que elas não podem passar batidas. Uma delas é essa questão dos altos índices de desistência, exatamente porque, como a gente falou, muitas vezes as pessoas, os professores, vêm com as coisas prontas, está muito distante aquilo da própria compreensão do estudante, não se aproveita, como talvez se pudesse, esses conceitos mais espontâneos, a partir de uma conversa com os próprios estudantes, que você pode transformar, inclusive, a própria prática docente na sala de aula. Isso, muitas vezes, passa longe. Né? Infelizmente, isso acontece, mas eu vejo assim que tanto a discussão proposta pelo Ivan quanto pela Eliane, nesse sentido, elas foram muito interessantes para a gente começar a perceber como que a gente pode pegar situações que estão, situações problema, como é esse caso, né? Situações como o Ivan levantou, a respeito da compreensão, dessa contextualização, desse tempo, o tempo dessa aprendizagem, das vivências dos sujeitos, né, ao longo das suas vidas, como isso pode ser aproveitado, melhor dizendo, no processo ensino-aprendizagem, porque tudo bem, nós sabemos que a educação, em geral, ela tem, claro, os seus vamos dizer assim, as suas implicações sociais. Né? Muitas vezes um estudante que está desistindo é porque muitas vezes tem problemas de âmbito familiar, tudo aí, a gente sabe, todos sabemos disso, a gente sabe que tem essa implicação, mas tem sim muito a ver com determinadas maneiras de se compreender o processo ensino-aprendizagem, que, como a gente falou, muitas vezes se vem com o negócio pronto lá e toca. É isso aí que você tem que digerir. Se você não consegue digerir isso, sinto muito, você vai fazer as provas, vai tirar notas baixas, e a gente sabe que o pessoal vai pulando fora. Então, nesse sentido, eu vejo que há uma... temos bastante tempo ainda. Mas, nesse sentido, eu vejo que há uma confluência, né, nos dois trabalhos, que eu acho que são bastante pertinentes. No caso da Eliane, né, o que ela está focando está relacionado à educação tecnológica, que, claro, é um dos, né, dentro do programa que ela faz parte, é um dos temas, né, que a gente trabalha dentro do programa. No caso do Ivan, como a gente falou, é pensar, inclusive, a possibilidade de se pensar o próprio fazer tecnológico, né, a produção tecnológica, como ela se relaciona exatamente com o que acontece nas diferentes realidades, como ela pode ser devidamente apreendida, maturada, no sentido de se produzirem, muitas vezes até, situações que superem determinados problemas que são colocados pela prática, né, mas que só a partir de uma determinada reflexão, a partir dessa prática, acho que isso é fundamental, né, porque a gente está tratando aqui, o Ivan falou muito do embasamento, que não podia, né, ser outro, uma vez que a gente está falando em Vygotsky, de materialismo histórico dialético, né, questão da importância da própria prática para se pensar a respeito, para poder se fazer uma reflexão a respeito, até no sentido de propor alterações nessa prática, se for o caso. Bom, eu acho que fiz essas anotações e fiz esses comentários, até porque as falas, né, me provocaram a isso. Eu quero, antes de seguir, eu quero saber se alguém ainda deseja fazer alguma questão. Tudo tranquilo? Tudo bem? Pois não, professor. Professora, nem sei se é professora. Seu nome? Desculpe. Marina. Marina. Pois não, professora. Na verdade, é mais uma reflexão. Esses dois temas, eu sou professora, docente também no ensino superior, e lidando hoje com a realidade em que nós estamos, me pega duas coisas, né? Uma delas, que vai num casamento conversa desses dois temas. Uma delas é a pressa que nós temos em devorar o mundo, né? Parece que
tudo eu preciso saber para ontem. 5 anos uma graduação parece uma eternidade, né? Pensar no que formação é processual. Eu dou aula no primeiro período do curso de psicologia, eles querem dar conta da disciplina de ciência e profissão, eles querem dar conta das psicologias em um semestre, né? Então vem uma voracidade, e aí me vem esse questionamento, porque a gente organiza cronologicamente o tempo em semestres. A minha vida é organizada em semestre, eu não tenho planejamento anual, né? Porque sou docente. Então, cronologicamente, a minha vida é organizada em semestres, e a vida do aluno é organizada em semestres. Ele tem que aprender naquele tempo. E é interessante a gente perceber que na educação básica nós falamos hoje em alfabetização no tempo certo, e nós trabalhamos com uma premissa de 3 anos para a criança ser alfabetizada na língua portuguesa, pontualmente. E quando a gente fala de, né, nas linguagens matemáticas, a gente trabalha pouco essa forma como uma linguagem, e aí eles vêm ser alfabetizados muitas vezes na universidade, eu não tenho dúvidas. E a gente quer alfabetizá-los nesta linguagem em um semestre, e que deem conta, né? E, por outro lado, do trabalho docente, que nós também ficamos amarrados num tempo, porque o trabalho docente ele exige de nós um tempo. Levamos tempo para transformar um saber científico de uma linguagem que acesse o aluno no saber que ele já traz. Porque eu entro na sala falando de subjetividade para alunos de primeiro período que nunca ouviram falar de subjetividade. E, para mim, isso é o do todo dia. Mas até eu entender como professora que eu também preciso trabalhar comigo, isso que hoje o povo chama de know-how, né? Ter esse know-how de trabalhar um conceito duro, de uma forma a acessar o outro, também leva um tempo na minha vida de docente. E também leva um tempo quando eu me proponho a trabalhar com o tempo do aluno. Eu trabalho, às vezes, com metodologias que buscam esse tempo do aluno, mas um conteúdo que eu daria conta em 2 aulas, eu vou levar no mínimo 5. Porque eu não vou mais trabalhar passando slide, vomitando, né, teoria, mas eu vou trabalhar a partir da compreensão dos alunos em qualificar essa compreensão, né? Qualificar é deixar de ser o senso comum para tornar o conhecimento científico. E nessa premissa, eu tenho um tempo que é, de novo, como professora do semestre, para dar conta de uma ementa, né? E aí me vem muito uma característica clássica, né? Que tanto o trabalho de estudar como o trabalho de, né, o trabalho de aprender como o trabalho de ensinar, ele é alheio ao próprio sujeito, né? O tempo que nós trabalhamos não é o nosso tempo de vida e o tempo necessário para que essas informações se transformem num conhecimento. Ele é um tempo institucional, cronológico, datado. E não é à toa que é um dos trabalhos, tanto o de aprender quanto o de ensinar, que mais adoece. Porque é um trabalho alienado, né? Alheio ao próprio tempo do sujeito. Então, ouvi-los me fez refletir um pouquinho sobre essas questões, que é um casamento, efetivamente, dos 2 conceitos que vocês estão trabalhando, aí, dos conceitos que estão trazendo, como docente na universidade, e que, obviamente, como psicóloga também, que já trabalhei na educação básica, com psicologia escolar e educacional, é a mesma premissa, não foge. Lá é anual, mas o volume de conteúdos a serem trabalhados é gigantesco, com uma quantidade de avaliações internas e externas gigantesca, né? E muito mérito à questão quantitativa de um processo que é qualitativo. Então, são impasses que a gente acaba tendo aí atravessado nessas 2 temáticas. Obrigado. Lá, Laís, lá no fundo. Não? Tudo bem. É porque eu acho que o pessoal está gravando, então para... Não, sem problema. O seu nome? É Jefferson. Tá. Eu achei muito bacana a discussão, principalmente o que se refere ao trabalho da professora Eliane, porque veio bem ao encontro de um pensamento que eu tenho. Eu sou professor e apenas saber o conteúdo não nos torna professor, não é? Claro que precisamos saber o conteúdo, mas isso não nos faz professor. O que realmente nos torna dignos desse título é nós voltarmos o nosso olhar também
para a organização do ensino. O que nos torna professores é a organização do ensino. E a organização do ensino passa, sem dúvidas, pelo fato de assumirmos que nós vamos sempre receber alunos, independentemente do nível, com carências, com lacunas. E esperar que os nossos alunos, pô, você chegou até aqui e não sabe nem fazer isso? Peraí, falando do nível superior, o aluno se submeteu a um processo seletivo organizado pela própria instituição de ensino superior. Se ele conseguiu, se ele conquistou dentro desse processo, ao final desse processo, o direito de frequentar as aulas dentro daquela instituição, alguma coisa de valor ele tem, né? Os conceitos que ele carrega consigo não podem ser desprezados. Então, aí que eu gostaria de chegar. A organização do ensino passa, inclusive, pelo professor rever, de vez em quando, as suas próprias práticas. E, sem dúvidas, o professor, muitas vezes, tem que descer 1 ou 2 degraus e chegar no nível do aluno, não para pegar na mão e carregar, mas para começar a estabelecer esse vínculo que, inclusive, vai contribuir muito para a aprendizagem. Obrigado. Obrigado, professor Jefferson. Tem microfone, quer experimentar, quer comentar alguma coisa, Ivan, por favor? Acho que principalmente da professora Marina. Pronto. Acho que está funcionando, né? Tá, todo manda mundo lá. está ouvindo aí? Bom, eu gostei muito do comentário da professora e concordo plenamente com tudo que ela falou ali sobre essa questão da organização. É claro que a nossa organização como educadores ou como alunos acaba passando por esse plano cronológico, né? E ele é necessário também para a organização. A gente precisa afinar o nosso calendário com o calendário das outras pessoas para que as nossas atividades sejam possíveis dentro desse modelo de sociedade que está construído, né? Só que também é claro que da forma como as coisas estão acontecendo, elas não são suficientes para que aconteça um processo de apropriação do conhecimento por parte do aluno naquele tempo desejado. Isso não significa que depois ele não possa amadurecer aquilo. Muitas vezes acontece com a gente assim, que em um determinado momento do nosso aprendizado, a gente aprende um conceito, ou a gente assimila, talvez. Não, assimilar daí é um conceito do Piaget que não significa, não é tão raso assim também não, é bem importante. Mas enfim, no senso comum, assim, a gente pega para nós um determinado conceito, não se apropria dele por completo, mas ele fica ali em algum lugar. E depois a gente se forma, vai lá para a prática, conversa com algum colega, vai desenvolvendo outras relações que a gente pega e se lembra, nossa, aquele conceito que eu aprendi lá agora faz sentido para mim. Então também tem esse movimento. Por isso que eu estava frisando ali, né, que o tempo cronológico ele não é suficiente para dar conta dessas transformações qualitativas, igual a professora também frisou ali novamente, né? Mas ele é uma dimensão, ele possibilita talvez um primeiro contato, uma aproximação daquilo. Não significa que uma pessoa se forme em alguma coisa em um determinado tempo e ela vai realmente dominar aquele conhecimento. Isso vai acontecendo depois, né? Com as vivências que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas é claro que se a gente puder repensar um pouco esse processo para privilegiar que mais conexões sejam feitas durante o processo de formação, vai ser melhor. A gente vai conseguir talvez formar profissionais mais bem qualificados, né? Com um pensamento crítico mais desenvolvido, que dominem melhor aquela área para a qual ele está se formando, que cometam menos erros, igual a gente tem visto ultimamente, inclusive no nosso curso do doutorado, né? A minha colega está ali, a Flávia, nós temos um colega médico que comenta que esse é um erro grave, por exemplo, na formação dos médicos, a coisa está tão deficiente, por exemplo, que terceira causa de morte é erro médico. Então, você pensa, né? Como é que nós estamos formando as pessoas? Isso falando em termos de vida. Mas se a gente fala em termos de formação de professores, isso também tem um impacto social, né? Porque significa que os alunos estão saindo da graduação para serem futuros professores ou profissionais em qualquer outra área, com uma preparação muito rasa para assumir aquela responsabilidade que é jogada para ele. E falando sobre a questão do vestibular, que o colega lá atrás mencionou também, né, de como esse aluno chega até a universidade, eu fiquei pensando sobre isso.
Então ele traz consigo alguns conhecimentos que são validados em um determinado momento e depois eles são jogados fora. Aí só vale aqueles prontos que eu levo lá, né? Mas espera aí, mas e aqueles, né, que possibilitaram a entrada dele? O que é feito? O que a gente faz com esses sujeitos? E que efeitos isso tem para ele também? Que em um determinado momento podem culminar nessa desistência, né? Igual a Eliane comentou ali. Então, uma hora o meu conhecimento vale, depois ele não vale mais? Como assim? Né? Como é que fica isso para essa pessoa? Como é que a gente está lidando com isso também, né? Então, essas propostas, inclusive, que a Eliane está mencionando ali, está pesquisando, né? De mudar a forma como uma aula pode ser feita, mudar a metodologia, acho isso bem importante, ainda mais nesse contexto tecnológico que a gente está vivendo e que tem dito isso constantemente. Né? Olha, tem que mudar o jeito, tem que mudar. Isso não é novo, né? Faz tempo. Aliás, esse desejo pela mudança já começa lá, desde que eu me recordo, pelo menos desde a época da escola nova, né? Já se discutem as novas metodologias para poder ensinar. Isso é o quê? Década de 20, 1920? Desde lá a gente está discutindo novas metodologias assim, não é? Então, né, a gente precisa dar um pouquinho de atenção para isso. Obrigado, colegas, pelos comentários aí. Bom, eu agradeço a todos, né, a companhia aí. E como é que ele chama? O último. Ô Jefferson, tá aí ainda? Obrigada pelo teu comentário, mas é de fato mesmo, o aluno ele faz esse próprio questionamento, né, durante as aulas. E agora, quem eu sou, né? Cadê minhas coisas? Como eu entrei aqui, né? Então você tem razão mesmo. Mas o professor ele não precisa abaixar nem diminuir a sua intensidade da sua aula. É só ele entender que cada turma é uma turma diferente. É só isso, mais nada. Bom, então eu quero agradecer ao Ivan tanto pela apresentação quanto pela disponibilidade em comentar, né, as perguntas que foram feitas, as questões que foram feitas. Quero agradecer a Eliane também pelo mesmo motivo, né, e agradecer a todos pela atenção, né, por ouvirem, por refletirem, e que a gente leve exatamente essas ponderações que foram feitas aqui. Como eu falei, acredito que praticamente todos nós somos ligados à educação de um ou de outro jeito, e que a gente comece a considerar bastante essas ponderações, no sentido até, muitas vezes, de rever a nossa própria prática, né, ou as nossas próprias trajetórias de pesquisa, né. Acho que a mesa de hoje ela foi muito instigante nesse sentido. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Bom, gente, então a gente vai estar com o coffee break agora aqui do lado, até às 3h30. E daí às 3h30 vai começar uma das sessões de apresentação na sala C301. E a outra sessão começa às 4 aqui no mini auditório. Então, os autores, né, vão preparar tudo.